Podcast Café e Catequese está de volta no ar, ao som de Arautos do Evangelho. Maria. Bloco 2. Baixo mesmo. Estamos de volta, bloco 2. Se você está aqui no bloco 2 e não escutou o bloco 1, então eu aconselho você o que mesmo, César? Voltar lá e ouvir, clicar no Escute outro lá. link lá. Exatamente, o bloco 1 da devoção mariana do nosso podcast. Então, você que acompanhou o primeiro podcast, nós batemos nos pontos, né, o que é devoção, Maria no plano de salvação, e tratamos um dos dogmas marianos, né? Então, a maternidade divina, Maria como mãe de Deus. Então, nós vamos começar a partir do dogma da virgindade perpétua, vamos falar dos outros dois dogmas marianos e tratar também da questão das aparições. Então, o time é o mesmo, então continua aqui Henrique de Castro, Emerson de Almeida, César Mantovani e eu, Railson Araújo, certo? Então, vamos dar o pontapé inicial com a virgindade perpétua, né? Então, é um dogma proclamado em 649 pelo Concílio de Latrão, e o dogma confessa da seguinte maneira, não é? Que seja anátema quem proclamar o contrário. Maria é virgem antes, durante e após o parto, não é? Então, nesse dogma, a gente retoma aquela ideia que nós falamos no bloco 1, o diálogo da virgem com o anjo Gabriel. Como vou ser mãe? Como vou dar à luz, sendo que não conheço homem algum? Então, nós fazemos essa leitura de que Maria, então, não teve relações com São José. E a igreja vai confessar, então, com o seu dogma, que Maria permaneceu assim virgem, mesmo após o nascimento do Cristo e com a sua convivência com José, o seu castíssimo esposo. Inclusive, a tradição vai chamar assim São José. E esse dogma, ele tem como o carro-chefe, né? Não seria entrar no quarto de Maria e José, não é essa o dever da igreja, né? Não é essa a preocupação da igreja, mas sobretudo cercar a encarnação do Verbo, porque essa é a grande preocupação aqui da igreja quando proclama o dogma da virgindade perpétua. Então, que a encarnação do Verbo não tem intervenção humana nenhuma. Então, quem é o responsável pela encarnação? É o Espírito Santo, através do ventre de Maria. Então, essa é a preocupação da igreja quando proclama o dogma lá em 649. E é interessante destacar que esse dogma ele é tão forte que nem a Reforma Protestante quis negar. Você tem Lutero, de uma certa forma o John Wesley, né? John Wesley também, que falavam que Maria partiu desse mesmo dogma. Foi virgem antes, durante e pós-parto. Então, e aqui eu quero levantar uma reflexão que é polêmica. Soa um pouco estranho quando a pessoa ela quer defender uma catolicidade, defendendo o dogma mariano como contrário ao ensinamento protestante. Porque o protestante ele não se tornou protestante para combater a ideia de Maria. Isso veio depois, há muito tempo, né? Depois do século XVIII. Mas os protestantes originais, né, aqueles primeiros da Reforma, eles não duvidam disso, né? Tanto que você tem até peguei aqui um texto de Lutero sobre Maria, né? Os artigos de Ismael Caut. Interessante. 1537, para quem quer, onde ele fala de Maria sempre virgem. O John Wesley, que é fundador do metodismo, também fala que Maria é abençoada no seu nascimento e é virgem antes de dar à luz e continuou pura e imaculada. Ô, glória. E vários outros, né? Só o João Calvino, que ele vai falar assim, isso aí é uma questão que não deve ser dita, mas ele não nega a virgindade de Maria. Uhum. Então, você vê que é dentro do eixo do cristianismo crer na virgindade perpétua de Nossa Senhora. E hoje em dia é uma deturpação, então, né, do protestantismo, né? O fato de contrariar tanto assim os dogmas marianos. Então, se a gente falar protestantismo, acaba generalizando, né? Eu acho que é uma questão mais das igrejas neopentecostais. As pentecostais e as neopentecostais. Porque com os luteranos, os metodistas,
talvez alguns presbiterianos, os batistas, né? Você não tem muito esse conflito. É mais das igrejas pentecostais e neopentecostais mesmo, porque por serem igrejas mais exatamente novas, vindo desse século XVIII, né? Isso. Não é uma coisa tão... Calvino. Calvino. Mas o Calvino ainda está ali no presbiterianismo, né? Então... E ele ainda participa dos primeiros momentos da reforma, né? Mas é uma outra questão, talvez o celular do Zé interagindo também conosco. Do nada o negócio... Nem falei ok Google, o negócio entrou, velho. Ok, Google. Não fala isso não. Mas é interessante isso, né? Porque talvez... desculpa, né? Eu vou ser polêmico também de novo aqui. Quando fala de Nossa Senhora, existe uma ideia de revanchismo. Existe um revanchismo, né? Porque, bom, tem que falar de Nossa Senhora para ser um revanche aos evangélicos, aos protestantes. Uma briga tão besta, eu acho. Aí aparenta que Nossa Senhora é ponto de discordância. De discussão, sabe? E eu acho que não é isso que Acho Maria que essa discussão quer, né? surge em católicos desinformados e em protestantes desinformados também. Aí ficam, a né? sua origem. Concordo. Enquanto tal. Ficam, né? Tem um grupo no WhatsApp lá que Degladiando. é bem isso. É bem isso. Ficam degladiando sobre uma coisa que já tá afirmada. O ser humano, ele gosta de treta, né? Quem não gosta de treta? Gostam de citar, então, e aí Maria... gostam de citar, inclusive, o tratado lá, que quem não aceita Maria não conhece Deus. Eita, nós. Tem que tomar cuidado, né? Gosta Quando a gente fala de virgindade, quando a gente fala da virgindade Nossa Senhora, a gente tem que lembrar de vocação também. Porque Maria, ela tem uma vocação para a virgindade. E essa vocação, lembrando lá de vocação, todos nós somos vocacionados para alguma coisa. Todos nós. Deus já preparou no plano de salvação, de acordo com tudo aquilo que nós sabemos, né? Referência bíblica, referência na revelação divina, em si toda, né? Que Deus já preparou desde toda a eternidade um plano para nós. E desde toda a eternidade Deus preparou uma vocação para Nossa Senhora. E a vocação de Nossa Senhora é a virgindade. Então a gente não pode negar que Nossa Senhora também, a virgindade dela, é uma resposta dessa vocação. É uma resposta, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, que é o que São João Paulo II diz na Redemptoris Mater, quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, ela está falando exatamente isso. Eis aqui a que está respondendo a sua vocação. E a minha vocação é ser virgem, eu fui virgem, permaneço virgem e quero continuar virgem. É interessante, quando você pega a tradição dos textos apócrifos neotestamentários, você tem lá história de José neotestamentários. Repete aí, apócrifos neotestamentários. Explica para galera o que é um apócrifo. Do Novo Testamento. Não, o que é um apócrifo? O que é o apócrifo? O apócrifo, é que o termo apócrifo ele é um pouco pejorativo, assim, né? Não deveria Não ser dá de Cortella, vai esse direto. nome. Então quer dizer não revelado. Só que quando você fala que o apócrifo é um texto não revelado, dá a ideia de escondido, na verdade, né? É o que quer dizer o apócrifo. Dá a ideia de que a igreja escondeu aquele texto, mas não tem nada disso. É o termo que a tradição histórica acabou... Não tem base. São textos fantasiosos. Mas a igreja não aboliu os apócrifos. Inclusive, ela usa na sua tradição. Por exemplo, da onde que a igreja tirou que Joaquim e Ana são os nomes dos pais de Maria? Do texto apócrifo. A tradição do lírio de São José, texto apócrifo. A questão... Deixa eu ver uma outra tradução. O soldado que perdeu a orelha. Não. Tem? Não, esse aí esse está no Evangelho. É Malcolm. É Malcolm. Malcolm X. Enfim. Então isso é um apócrifo. Isso é um apócrifo. Não perca seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Isso é um texto apócrifo. Então, os textos apócrifos, ele nasce nas comunidades com a seguinte ideia. Você tinha lá o Evangelho, que falava do nascimento de Jesus, e você tem esse ato até Jesus iniciando a sua vida pública. Uma breve menção, Jesus com 12 anos no templo, e depois Jesus já com 30 iniciando sua vida pública. Então algumas comunidades sentiram a necessidade de escrever algo dentro desse intervalo, a infância de Jesus até o início da sua vida pública. Então daí nasceram os apócrifos. Poxa, você não tem muitas informações sobre a infância de Jesus, você não tem informações sobre como era o casamento, quem era José, quem era Maria, né? Já que, como o Henrique citou no primeiro bloco, você tem poucas coisas que falam diretamente de Maria. Então nisso aí nasceu os apócrifos.
E aí entrou uma ideia, como que José foi conhecido, foi chamado esse justo varão? Então você tem um texto apócrifo chamado História de José o Carpinteiro. Texto bem curto, você pode ler em um dia. E aí no História do José o Carpinteiro, conta lá a eleição de José e como que se deu esse casamento. E aí a tradição dos apócrifos diz que esse José era um homem muito velho, já viúvo, que era pai de outros filhos, né? Ou seja, e aí parece que o apócrifo tenta defender a ideia de que aqueles que fazem menção, os irmãos de Jesus, seriam filhos de José de outro casamento, e por José ser um homem muito idoso, ele apenas cuidaria de Maria, no sentido de dar um lar para ela, e aí eu vou fazer a piadinha tosca, que José não ia dar mais no couro, entendeu? Não ia ter azulzinho que ia... Tirem as crianças. Tire as crianças da sala. Nossa, aí você pegou o azulzinho. Enfim. Não, mas não tem problema nenhum aqui, ó. Não fala não, aí a piada foi infame. Ah, tá. Não, enfim, mas o que eu quero resumir aqui. Que o texto apócrifo, então, nessa questão da virgindade, parece que as primeiras comunidades, eles queriam defender de toda forma. Só que na exegese moderna, já se discorda dessa ideia de um José muito velho. Até porque, como que esse José muito velho poderia cuidar de uma mulher grávida e depois de um menino, né, de um bebê que exige todos os seus cuidados? Como que um homem muito velho poderia fazer a viagem narrada no Evangelho? Né? A saída para o Egito, né? A questão da matança de Herodes, enfim, retornar, e até mesmo do homem como provedor da casa, que precisa trabalhar. Afinal, Maria, pela tradição histórica judaica, não poderia fazer nada. Então essa ideia de um José muito velho e tal, a gente percebe um detalhe interessante, que é as comunidades que escrevem os apócrifos defendendo mesmo essa questão da virgindade perpétua, né? No Evangelho de Tiago, né? No próprio Evangelho de Tiago também tem essa defesa. Então os apócrifos defendem muito a virgindade perpétua, talvez com exageros, mas defendem. Então isso faz parte da igreja do primeiro século. Muitos santos, assim, dos 3 primeiros séculos ali, o século, a gente chama os séculos do sangue, né? Dos mártires e tal. Eles usavam uma ideia muito interessante, que é a questão da Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança, ela não era violada de forma alguma. Nenhum sacerdote poderia violar a Arca da Aliança. Ninguém poderia. Ela era totalmente guardada por aqueles homens, sacerdotes e tal, mas ela não podia ser violada. E se Maria é a nova Arca da Aliança, consecutivamente, ela também não foi violada e nunca será violada. Então é esse sentido também. Então e aqui no texto que a gente pegou na internet diz uma coisa que é muito interessante, que fala que Deus é luz, né? Eu não sei nem se me corrija aí se eu estou errado. Deus é luz. Vamos ouvir para ver. E luz é uma partícula e consegue atravessar o vidro sem que o mesmo se quebre. Então isso é interessante. Deus é luz. Física. Olha, interessante. Como a luz do sol. Metáfora, né? Isso como metáfora. Como a luz do sol atravessa a janela sem que a quebre, acredito que a gente pode utilizar isso como para Nossa Senhora. Nossa Senhora como sendo a janela, né? E a luz do sol refletindo nela e trazendo luz para o mundo. Interessante. Então, sem violar a virgindade. Aí tem vários textos aí que o povo usa, biblicamente falando, né, sobre o pórtico, tipo o pórtico de Salomão, se eu não me engano, que é Ezequiel que utiliza, que a água passava e as portas não se abriam. Se eu não me engano, uma coisa assim. E o pessoal usa para Maria, né? Tem outro ponto também, que logo após nessa questão de parto sobrenatural, né? Parto sobrenatural é engraçado. Eu não tô brincando. Na questão divina. Não eu sei. Do ponto de vista biológico, o parto por si só romperia o ímen. Romperia o ímen, E pegando esse gancho aí, que é o seguinte, no texto sagrado, diz que Maria, após dar à luz, ela envolve o menino no manto e já traz o menino nos seus braços. Eu nunca vi um parto. E
o que a gente sabe de um parto é que as consequências, né, num parto normal, não é, a mulher sofre bastante ali. A recuperação é mais rápida, mas aquele momento é de sofrimento, né, de estresse, enfim. E aí, o texto dá a entender que o parto de Maria, de fato, é um parto sobrenatural, não apenas no sentido de que, né, dá à luz ao menino Deus, mas esse fato dela logo em seguida pegar o menino nos seus braços. Porque falam que a força é tão grande de uma mulher que dá à luz num parto normal, que ela não tem forças para mais nada. Sim. E o texto diz que logo na sequência, Maria já pega o menino, coloca num manto e já traz aos seus braços. Ou seja, esse fato de Maria ter força, é claro que é uma forma de interpretar, né? Não quer dizer que o texto quer dizer isso, realmente. Mas dá a entender que, de fato, é um parto diferente, é um parto sobrenatural. Mas vale lembrar também que não é simplesmente um parto sobrenatural, é a questão da eleição de Nossa Senhora. Quando Deus lá no Gênesis fala que a mulher iria sofrer as dores do parto, ele diz todas as mulheres, a partir daquele momento todas as mulheres iam sofrer dores do parto. E o homem iria comer do suor do seu rosto, né? O pão do suor do seu rosto. Ia ter que trabalhar. Então Nossa Senhora, e a gente já pode ir até para outro dogma, que é a Imaculada Conceição, ela não é ferida por esse pecado original. Por ela não ser ferida pelo pecado original, ela não pega as consequências desse pecado original. Uma das consequências desse pecado original era qual? A dor. Então, é tão sobrenatural a ponto de olhar para trás e enxergar que realmente é uma vocação. É um mandamento divino, é um chamamento, como dizem os protestantes, né? É um chamamento divino para Nossa Senhora tão forte que ela passa pelo parto sem dor, exatamente pelo próximo dogma. Legal, bacana. Então já pega o gancho já. Que é a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Vamos só pegar aqui o ano, né? Ano de 1854. É 54? Não, 1854 pelo Papa Pio Nono. Não quero ver nem mais um pio aqui. Nossa. Ainda tem mais um. Então ainda tem mais um. O que é a Imaculada Conceição? É que ela foi concebida sem pecado desde toda... Imaculada. Você canta muito bem, Raíssa. Então, a Imaculada Conceição é exatamente isso. É ela ser concebida sem o pecado original, sem possuir a mancha do pecado original. Aí vai entrar a lógica protestante, que na verdade não é lógica. É totalmente... mas como ela não contraiu o pecado original, sendo que os seus pais, Ana e Joaquim, não foram imaculados. E se for voltar, quer dizer que toda a casta era imaculada? Não. Deus preserva Maria. Então a gente tem que lembrar isso. A Imaculada Conceição é a preservação de Nossa Senhora. Então, aí vai dizer alguns outros santos da igreja, e até o próprio São Luís, ele diz que nem Ana sentiu dores quando teve Nossa Senhora. Ana, né? Santa Ana. Isso, Santa Ana. Nem Ana sentiu dores quando teve Nossa Senhora. Então isso claro, não é um santo que está falando. Então a gente não pode... Tradição, né? A gente não pode... a tradição... É uma segunda opinião, não é a igreja que está falando, é um santo que diz que... Uma das aparições de Nossa Senhora, que é a de Nossa Senhora de Lourdes, ela se dá 4 anos após, né, a proclamação do dogma, e ela se apresenta como a Imaculada. Inclusive um critério para o padre que estava acompanhando, o padre, o bispo, não lembro agora, eu fiquei sabendo até isso agora à tarde, comentando com os amigos ali, que diz que o critério do padre ou do clérigo, né, e para reconhecer a aparição como verdadeira foi quando a menina, a Santa Bernadette, ela falou, olha, essa mulher muito bonita se apresentou como uma imaculada. E aí o padre falou, mas essa menina é uma menina do interior, né, cidade de Lourdes, o interiorzinho lá da França, tanto que ela fala num dialeto que não é o francês oficial ainda, uma espécie de gíria. E o padre falou, caramba, mas esse dogma foi proclamado há 4 anos, não tinha a extensão da mídia, aquela menina não tinha contato com teologia, como que ela já sabia desse termo, né? Desse termo da Imaculada? Então foi uma das formas de se reconhecer essa aparição, né, como a verdadeira. Né? E eu sempre achei muito fantástico mesmo a questão de Nossa Senhora de Lourdes. Geralmente,
Geralmente não. Justamente por essa forma que ela se apresenta. Eu sou a Imaculada. E eu sempre achei isso muito fantástico, né? Porque de fato essa devoção à Virgem que vem e confirma aquilo que a igreja proclamou. Então e a gente precisa isso lembrar, é muito forte. a gente precisa lembrar também que é uma das poucas vezes, se não a única vez, que Nossa Senhora fala dela. De si, né? Assim. Ela fala, eu sou a Imaculada Conceição, e depois ela vai falar em Fátima, em 1917, que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. 2 vezes em pouquíssimo tempo. Ela fala do Imaculado Coração dela, ela fala que ela é a Imaculada Conceição, para confirmar realmente aquilo que a igreja estava vivenciando. Então é a certeza de que realmente a igreja está ligada ao céu e o céu está ligado à igreja. Então a gente precisa lembrar disso também. E a graça de Maria, ela é incontaminada. A questão do protestantismo, de olhar isso, é exatamente na visão protestante, é a graça que passa, não é a graça que permanece. Essa é a visão protestante. A graça passa. É aquela questão que a gente conversa sempre, de unção diferente de santidade. Para eles, isso é certeza. É a graça que passa. Para nós católicos, não. A graça ela é incontaminada. Ou seja, uma vez que Maria deu o seu sim, uma vez que ela foi eleita, ela permanece incontaminada. Ou seja, nada, nem ninguém, claro, não podia pecar, não tinha pecado, mas nada nem ninguém fazia com que ela fosse contaminada pelo pecado original ou pelos pecados veniais. E até dizem, né, a tradição da igreja diz, que quando Maria chega na casa de Isabel, e Isabel fala, toda aquela conversa, todo aquele diálogo com Nossa Senhora, quando João Batista sente, quando ela treme, né, São João Batista lá pula, lá, xericando lá dentro do ventre de Isabel, diz que naquele momento Jesus tira todo o pecado de São João Batista. E a partir daquele momento, João Batista não poderia mais pecar mortalmente. Acho que para São Luís Maria o primeiro milagre é a santificação a ordem da graça. João Batista. Primeiro na ordem da graça, depois na ordem da natureza, né? Uma coisa assim que São Luís. Ele usa esses 2 termos. O primeiro milagre natural foi o da água transformada em vinho. E o da graça foi o de santificar São João Batista no ventre. Então por quê? Porque a graça é incontaminada. Então não pode nascer um puro de um impuro. Isso é uma verdade bíblica. É impossível nascer o puro de um impuro. Para eles, isso não acontece. Né? É interessante, já que você citou do puro e do impuro, porque você tem o ritual de purificação de Nossa Senhora, né? Uhum. Por quê, né? Porque escutou isso, mas peraí, na minha Bíblia, Maria ofereceu o ritual de purificação para o São Simeão, né? Uhum. Pro homem que está no templo. E ela apresenta Jesus e é purificado também. Este impuro de Maria não é um impuro no estado pecaminoso, mas é um impuro mediante as leis judaicas, né? Então, Maria era judia. Para a lei judaica, toda mulher que tivesse sofrido o processo de parto era impura. Por que impura? Porque teve contato com o sangue. Então, o ritual de purificação era apenas uma ablução, né? No sentido de uma mera passagem ritualística, o que não refletia a realidade interna, ou a realidade ontológica, dita assim, de Maria. É apenas uma questão da lei. Assim como também Jesus é apresentado no templo, mas se ele é o Filho de Deus, por que ele vai ser apresentado para Deus, né? Uhum. Também questão justamente ritualística da passagem do que propriamente ontológico, né? Eles viviam as leis, né? A gente não pode negar esse fato. Uhum. Maria, ela vai sim. Maria é judia, né? Sim, ela vai para se purificar, só que a gente tem que lembrar, gente, o catolicismo, não existia catolicismo ainda, galera. Jesus ainda ia nascer, então Jesus tinha 8 dias quando Maria se purificou, então não existia, o rito era aquele, pronto, acabou. Claro. Então quando ela vai se purificar é exatamente isso que a gente falou, daquilo que possivelmente ela poderia ter passado, mas não passou. E a questão desse respeito à ordem religiosa, e até Jesus, naquele episódio da cura, que Jesus vai falar assim, vai te apresenta ao sacerdote. Te apresenta ao sacerdote. Uhum. Ou seja, ali o curado está diante do Cristo, do Messias, né? E mesmo assim, Jesus não deixa de respeitar uma ordem religiosa, a lei.
Que o sacerdote ele tinha que atestar a cura, Isso, exatamente. Tudo bem? Beleza? Dogma. E por fim, o dogma da Assunção, que é um dogma que, assim... Polêmico. Não, também. Mas eu queria falar um outro ponto. Eu não acho que ele é tão polêmico assim. Pra época, mas sim, é era um bem dogma que foi polêmico. proclamado ontem, né? 1950. Faz tempo, eu sei, mas quando você para pensar na igreja, nesses 2000 anos de igreja, podemos dizer assim, um dogma de 1950, ou seja, é muito recente, né? 66 anos atrás é recente. E quer falar, Henrique? Sobre a Assunção? Da Assunção, Pio XII e a questão da... Eu tava pegando aqui as curiosidades protestantes também, né, meu? Antes da gente abordar o dogma em si, a gente tem, sobretudo na igreja anglicana, a crença da dormição de Nossa Senhora. Sim. Né? E existe até aqui... Na tradição ortodoxa também, né? Tem uma igreja, na a igreja da tradição dormição. ortodoxa, mas sobretudo aquilo que é chamado dos protestantes. E inclusive no luteranismo, você não tem a festa da Assunção da Nossa Senhora, e eles têm uma certa restrição também a isso, mas exatamente no dia 15 de agosto, que é o dia da festa da Assunção, eles têm a festa de Maria, Mãe de Nossa Senhora, né? De algum modo atrelado, né? Pelo menos liturgicamente, vamos dizer assim, a essa concepção da Assunção. E a Assunção, ela é uma consequência da concepção, do dogma da Imaculada Conceição, porque, como já dito, o pecado geraria a morte, né? E a morte geraria a corrupção do corpo. Se Maria ela é Cheia de graça, livre do pecado, então o seu corpo não poderia conhecer a morte, ou não a morte no sentido comum do termo, né? Porque se discute se Maria morreu ou não, né? E se a assunção dela seria uma espécie de ressurreição, enfim. Tanto que a versão ortodoxa é justamente a dormição de Nossa Senhora, para não se utilizar o termo morte. É por isso que a gente tem que lembrar também de uma questão de... A morte, ela acaba com o corpo, não com a alma. No fim dos tempos, Deus irá elevar os justos e assim vai tirar da corrupção o corpo, que é manchado pela morte, vai tirar da corrupção da morte e vai levar para os céus. Então Maria não passa de nenhum processo desse, ela vai direto. Então, quando a gente fala de dormição, a gente fala exatamente disso, de Maria que dorme e Deus leva corpo e alma. Tanto que na iconoclastia há uma... Como que é? Iconoclastia. É isso mesmo. Há um ícone de Nossa Senhora, né, ela dormindo e sendo elevada aos céus. Isso é assunção, que é diferente de ascensão. Ascensão é eu que subo, por exemplo, é eu que tomo a atitude de subir, que foi o que Cristo fez. Cristo, ele toma a atitude de subir, porque ele é Deus. A assunção é você elevado. Então, foi o que aconteceu com Nossa Senhora. O dogma, mas é interessante que o dogma, ele confessa, se você pega o texto, ele confessa que Maria morreu. Do catolicismo romano, não nega isso, não nega, mas justamente essa questão, o corpo não conheceu a corrupção da morte. Mas é justamente por isso, porque aí não a morte no nosso sentido, né, como puxa, morreu e tal, não sei o que, o corpo vai ser decomposto, apodrecido e tal, mas essa morte enquanto preservação, né, de algum modo assim. Maria já está, né? É o próprio conceito na glória. Como diz a Colo de Deus lá, Maria não está morta. Ela vive! A verdade é somente uma! Maria! Sim, Maria nesta noite nós... Exatamente isso, Maria não está morta. Qual é o nome dele? Flávio. Flávio da Cola de Deus aqui. Flávio Mantovani. Aliás, um abraço pro Flávio da Cola de Deus aí, o pessoal da Cola de Deus. Opa, Hugo. Tamo junto. E é isso aí, do Imaculado, né? Acho que a gente contempla os 4 dogmas assim. E vamos ver quanto tempo ainda nos tem. Estamos chegando nos 30 minutos aqui do segundo tempo. Quase lá, hein? Mas tá sendo... Né?
Produtivo. Tá fluindo. É porque eu sentei aqui e não saí mais. Que bom, graças a Deus. A vossa direita aí Se está. encontra a rainha. O veste de ouro. O verso esplendente de ouro de ouro. Sempre de sabá. Misericórdia. Vamos agora pras Vai de reto. questões, As né? aparições. Algumas Aparições. Vamos lá, deixa eu só Primeiro trocar as aparições. aparições. Aqui é polêmica, acho que a gente pode aproveitar e interagir com a galera, né? Porque fez as questões, a gente cita quem citou. Nossa, cita quem citou. Cita quem citou. É boa. Vamos mandar os nossos abraços. Eu queria mandar um abraço aqui pro Renato dos Santos, que é o meu amigo de São Bernardo. É um cara que eu brinco com ele, que ele patrocinou as minhas primeiras pregações, né? Porque eu peguei muito livro com ele, emprestado. Abraço, Renato. Isso, inclusive essa ideia do primeiro milagre de Jesus, a santificação de João Batista, eu aprendi com ele, então eu agradeço muito. Ó, patrocina nós aqui no podcast. A gente tá agradecendo aqui. Bom, ó, eu vou ler aqui. Com a galera, vai. O Bruno Benício falou que quer participar. Tem que chamar o Bruno Tem que Benício. chamar. vamos. Convidado aí, fica a sugestão. E aí fica uma opinião aí, se você quiser, né? Fazendo a sua paróquia, um podcast. Podcast ao vivo, por que não? Tem projeto aí. É um projeto, depois a gente fala, mas vamos lá. E aí o Edson Diniz, puxa Edson, valeu pela música aqui, mas eu tô sem o SoundCloud aqui instalado. Não vai dar pra abrir agora. Mas você tem aí o link dele? Vamos falar do link dele. Link Edson Diniz. Edson Diniz, beleza. SoundCloud, Procura né? lá o Edson Diniz, ele tem uma música que fala sobre Maria. Muito boa, inclusive. Aí a gente tem o Diego Roberto, que falou pra gente explicar. Diego Roberto no SoundCloud. É o nosso Boninho, né? É o boninho do podcast. Ele que roteiriza aqui sem saber. Né? Obrigado, Diego Foi em Roberto. obediência a ele que a gente falou. Foi, mano. A gente foi fiel, cara, a sua sugestão, hein? Cara, então ele pediu pra gente falar. Diego Roberto Locuta, causa finita est. É isso aí. Caraca, Diego falou, tá falando. Diego Robertos. Ele falou pra gente explicar sobre os dogmas, explicar todos, ele foi enfático nisso. A gente explicou todos, Diego. Explicou todos, hein? Em obediência à sua palavra, lançarei as redes. A diferença de veneração e adoração, acho que foi contemplado. Sim, da do Por Lila. que da não aceitação por parte dos evangélicos? A gente meio que abordou, mas daqui a pouco a gente retoma. Movimento Sacerdotal Mariano, trouxe até Tá aí o livrinho. do Movimento Sacerdotal, do Mário Gobi. Sobre Medjugorje, interessante. Daqui né? a pouco. Opa, isso aí. Daqui a pouco, então daqui a pouco. Esse Tô dá quase treta, terminando, faltam 20 minutos do filme para eu assistir e terminar lá. Quais as práticas devocionais são obrigatórias pela igreja? Sobre o tratado. Daqui a pouco a gente aborda isso aí, né? Uhum. Então, o Robson Vasconcelos, o famoso Peteca. Hashtag Falou. os atos de Deus. Pediu pra gente explicar sobre hiperbolia, nós falamos. Falando. Idolatria, não. Ainda não, né? Abordamos. A gente falou, Abordamos a O diferença. contrário de latria é Da idolatria. adoração Foi. Só faltou a protodulia. Mas aqui é rapidinho, né, gente? O que é a protodulia seria essa devoção para com São José. São José. Porque São José é considerado o patrono universal da igreja. Então, se a gente imaginar uma escala de santos, você tem, num primeiro lugar, a Nossa Senhora, a hiperdulia. Depois, o primeiro entre as outras devoções seria São José, por ser o patrono universal da igreja. E abaixo de São José, de algum modo. Os santos. Inclusive são os únicos mencionados nas orações eucarísticas. Sim. Junto com os apóstolos e mártires, né? Os mártires da... Mas que você tem o nome citado, é Maria e o castíssimo esposo São José. Aí o Luiz Felipe Alves, também do Santuário, o pessoal do Santuário Santa Terezinha aqui é sempre presente. Hashtag Monsenhor não. Não, leva nós aí pra fazer um Podcast Ao aí. vivo, por que não? Aí, A ó. Vida com Jesus. É mais feliz. Muito mais feliz. As aparições, o Luiz Felipe então fala sobre as aparições que é o nosso são próximo. reconhecidas pela igreja. Quais são os critérios utilizados? Jacareí. Ubatuba. Tem uma de Ubatuba, né? Ah, é? Surfando? Nossa. O Adriano que sempre cita essa. Nossa Senhora de Essa de Ubatuba. Ubatuba. Não, ele sempre cita essa. Daí tem uma em Ubatuba, que é aqui do lado, que sempre cita. Cara, tá doido. Vai lá. Com mais Vai lá, de propriedade. coração. Ele pode falar com mais propriedade. Bom, acho que a gente pode primeiro começar aqui. A verdade é somente uma. Vamos das aparições? Vamos das Sobre aparições. as aparições, né? As aparições é um fenômeno muito... Como que se diz assim? O que é uma aparição, primeira coisa?
é uma manifestação, né, de Nossa Senhora. Geralmente, as aparições, elas acontecem, elas se dão para uma pessoa simples, né, para um povo simples. Aqui de cabeça, eu não me lembro de alguém muito importante tendo uma aparição de Nossa Senhora, com exceção do Padre Pio, vamos, assim, importante no sentido de mas hierarquia da igreja, por exemplo. Mas se você for pensar na época, quem era o Padre Pio, né? Nada contra. Na época ele não era tão... Mas na época... Só ali em São Giovanni Rotondo, aquelas regiões, ele era o Padre Pio Exatamente. na Fila da Comunhão. Exatamente, na época dele. Aquele que distribui... Nossa. Aparição, a gente precisa lembrar de Deus primeiro. Somente Deus conhece os corações. E Ele dá a conhecer os corações a quem Ele quer, no céu. Então, não é um pedido de quem está no céu para conhecer os corações. Então, Deus, o que Ele faz? Ele dá a Nossa Senhora o poder, entre aspas, para que ela apareça e alerte sobre determinada coisa. Então, é exatamente isso que é uma aparição. É um mandamento divino através de um santo, que já aconteceu aparições de santos, não totalmente comprovadas, mas algumas aparições de santos, as comprovadas são só de Nossa Senhora, mas ele dá o mandamento para Nossa Senhora aparecer, e assim, nesse mandamento, a gente pode entender como revelação particular. Geralmente a aparição, ela sempre se dá com duas finalidades, né? A primeira, a alertar para algum tipo de pecado presente naquela sociedade, naquela época, e resgatar a moralidade católica, o amor à Santa Igreja. Talvez aqui... Uma intervenção na história? Uma intervenção histórica, especialmente de Nossa Senhora, para chamar a atenção para alguns pontos que não estão sendo esquecidos, né? Talvez aqui sirva como resposta ao Luiz Felipe, né? Quais são os critérios para se oficializar uma aparição de Maria? Primeiro que a aparição de Maria, quando, entre aspas, oficializada, não significa que ela se transformou num dogma obrigatório de fé. Isso é importante, né? Então, não, mas é importante falar essa questão. Não significa que entra diretamente no corpo do magistério, embora possa ser utilizada, né, a partir disso. Você tem aí os papas... Sobretudo o Papa João Paulo II, creio eu, que é um dos que mais citam assim, algumas aparições e mensagens. Mas essas aparições geralmente se dão por meio de locuções interior. É uma locução interior. Que é a revelação privada que vai mencionar. Chamada revelação privada, né? Então uma voz interior, uma aparição onde apenas aquela pessoa que está ali, ela sente. Ou aquelas pessoas, no caso de Fátima, né? Mas no caso de Fátima, né? só uma, né? Conseguia ver. Conversava e ouvia. O outro só apenas via e o outro apenas escutava. Mas apenas Lúcia que tinha essa relação interativa com Nossa Senhora. Ela via, escutava e conversava com Nossa Senhora. Né? E você percebe que a igreja ela é sempre criteriosa. Então ela nunca reconhece de imediato. Porque ela precisa analisar. E geralmente só vai se pronunciar oficialmente quando aquele ciclo de aparições se encerrar. Então, que nem no caso de Medjugorje, por mais de acho que 20 anos acontece, a igreja nunca se fechou, né, se pronunciou oficialmente, porque ela ainda até então era considerada uma aparição recorrente. Hoje a igreja já não considera, ela não estimula. O último... Teve uma última pronunciamento fala aí, né? Congregação da Doutrina da Fé interviu e pediu silêncio aos chamados videntes, que eles não apareçam em público, que não vão às igrejas, que fiquem na sua vida. E por quê? Eles constataram, segundo, né, uma parte da comissão, ele entendeu que havia algumas distorções teológicas. E aí está um dos pontos de critério da aparição, para discernir, na verdade, né? Então, por exemplo, estou atravessando aqui mesmo, mas aí eu já quero mencionar Jacareí, porque o que acontece em Jacareí, na dita cuja aparição de Jacareí? Você não tem uma paróquia, você não tem igreja, você não tem um sacerdote apoiando. E quem ele vai, fala mal da igreja. Isso, porque a igreja não apoiou ele e tudo mais. De quem vai para Jacareí, eu escutei essa história na semana passada. E falaram que a excursão que leva para Jacareí, você fica o domingo todo lá, e as pessoas se perguntam no final, mas não tem missa?
não tem missa no domingo lá do lugar onde Nossa Senhora aparece para o dito cujo vidente em Jacareí. E é estranho, porque todas as aparições elas apontam para o resgate à catolicidade. Exatamente. As práticas da recitação do texto, a comunhão frequente, né? E quais são as aparições, né? Eu peguei aqui na internet, você falou, né, todas as aparições, e tem as que a igreja reconhece. Se você quiser anotar, eu vou falar aqui pausadamente só para você entender. A da Virgem de Guadalupe, que é em 1531 no México. Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia, em 1608, que aí é o dos Maronitas, né? A Virgem da Medalha Milagrosa na França, 1830, que é para Santa Catarina Laboré. Nossa Senhora de Sion, em Roma, Itália, 1842, próximo do dogma da Imaculada. A Virgem de La Salette, 1846, na França, né? França. E Lourdes, também na França, 1858. Nossa Senhora de Guitzaldi, na Polônia, 1877. Que era essa que João Paulo II carregava consigo o ícone, não era? Se não me engano, era essa. Guitzaldi, não sei, lembro também. agora. Um nominho diferente. Eu sei que era um quadro, né? Mas esse quadro não acho é que a não de Czestochowa? Esse quadro é de Czestochowa, né? Não é uma aparição. Não é uma aparição. Não, é um quadro. Da Polônia, a Virgem de Fátima, em Portugal. A Mãe do Mundo, de Quiberro, né, na Ruanda, em 1981, que foi a última a ser reconhecida. Só para mencionar algumas, né? Tem muitas outras. Eu peguei uma outra que não é diretamente a aparição, mas é uma manifestação que é de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? Então, não a aparição em si, mas uma manifestação. E que a igreja reconhece. Então, essas são algumas mais conhecidas. Mas a gente tem muitas outras. Tem na China, a gente vai ter no leste da África, a gente tem no Canadá, que são algumas reconhecidas pela igreja, mas aí não é muito não, é só para citar algumas. Vamos aí dizer que são umas 20 aparições reconhecidas pela igreja. E o interessante também é essa questão da manifestação, essa intervenção na história, né? Então se você pega Guadalupe, o contexto ali, no México, a questão dos índios, né? E essa questão do índio ser tratado mal pelos senhores, enfim. E aí Nossa Senhora aparece para o índio Juan Diego, o San Juan Diego. Então talvez essa intervenção na história chamando a atenção para essa causa, não só do índio Juan Diego, mas para os índios em geral, né? Depois Aparecida, em 1717, questão de Aparecida, a escravidão presente no Brasil, né? E então uma imagem negra de Nossa Senhora, né? A imagem de Nossa Senhora Imaculada, mas uma imagem negra achada ali no Vale do Paraíba, a questão do milagre ali dos peixes depois, mas o que chama atenção é essa imagem de Nossa Senhora negra num Brasil que vive o milagre do escravo liberto, né? Isso. Né? Então, depois em Fátima, questão da Primeira Guerra, né? Em 17, então essa intervenção na história, né? É muito bonito de ver nas aparições, né? E a de Fátima, ela é muito forte porque ela norteia as outras, parece que ela norteia as outras aparições, né? Parece que ela dá um sentido para as outras aparições, porque ela é muito profunda. Ela é muito profunda teologicamente e ela é muito profunda em revelação divina, com R maiúsculo. Ela é muito profunda, então ela parece que, enquanto Salete é dura, muito dura, que fala até dos sacerdotes, a Fátima ela é tão profunda que parece que ela confirma todas aquelas outras aparições e parece que ela dá um norte a partir de 1917 para frente. E tanto que quando a gente vai falar de Medjugorje, que é 1900 e... Ai, não lembro agora. 80 alguma coisa que ela aparece a primeira vez, né? Não lembro agora. Mas quando os bispos vão olhar para Medjugorje, eles analisam para Fátima. Eles voltam para Fátima, porque foi a última. Então eles pegam todo o processo de Fátima e falam, olha, Fátima confirma as outras. Medjugorje desdiz Fátima. Desdiz muita coisa que Salete falou. Então... um conflito. E é por isso que os bispos em 91, olha quanto tempo faz isso, eles em 91 assinalaram que não é possível estabelecer que houve aparições ou revelações sobrenaturais.
Veja como é forte. Não é possível estabelecer que houve aparições ou revelações sobrenaturais. Não somos nós que estamos falando. São bispos. É o magistério da igreja que está falando, não sou eu. E aí, depois ela vai falar assim na reportagem aqui. Para este sucesso, em 2010, foi constituída a partir do Vaticano uma comissão internacional, que o Henrique citou, sob a autoridade da Congregação da Doutrina da Fé, que tem a cargo determinar a sobrenaturalidade ou não do fenômeno. Eu acho que a gente pode abordar alguns, assim, eu particularmente, eu tenho uma devoção, assim, Fátima, eu acho fantástico, Fátima. E foi uma das primeiras devoções, assim, quando eu comecei essa caminhada mais séria na fé. Inclusive, até publiquei no Facebook aí, no dia 13 de maio. Foi o primeiro livrinho, assim, devocional que eu li, foi sobre a história de Nossa Senhora de Fátima, né, da aparição. E, então, sempre tive um carinho muito grande por Fátima. Agora, Guadalupe eu acho fantástico, assim, fantástico. Inclusive, aí que eu menciono o Padre Quevedo, como ele mesmo disse, é um milagraço, né? Quando ele fala de Guadalupe, é um milagraço. Porque é fantástico a questão da aparição, a questão da tilma, que é um material que dura, se eu não me engano... Se decompõe muito fácil, e você tem desde 1517 a tilma lá conservada ainda no Santuário de Guadalupe. A questão da tinta, que não está impregnada na tilma, mas é como ela estivesse flutuando em cima da tilma. A questão do olhar, né, da Virgem de Guadalupe, e aí... Que conserva ainda o olhar ali que ela viu, que né? ela estava vendo, a imagem do Juan Diego. Então, tipo, é muito fantástico. A constelação das constelação estrelas, do manto. Isso é muito fantástico, Guadalupe, assim, eu gosto muito de Fátima, mas Guadalupe, assim, é uma manifestação poderosa de Deus. É porque a aparição de Guadalupe, a de Fátima, ela não tem algo material que ela deixa, né? Não tem. Eu não lembro de nada material que ela deixa, assim. Ela aparece em cima de uma azinheira, né? Inclusive eu tenho um fruto de uma azinheira em casa, muito interessante. Ela aparece em cima de uma azinheira, mas ela não deixa nada físico. E já Guadalupe é tão forte, mas tão forte, e tão físico, e tão, ao mesmo tempo, espiritual, que mostra para nós que realmente aquilo é divino. Que, como o Padre Quevedo diz, é um milagraço, porque não tem como você olhar uma coisa daquela, que já foi analisada pela NASA, e não acreditar. Né? E ela aparece para falar, e tanto que São Juan Diego era tirado como louco. O bicho chamou ele de louco na cara dura. É porque os livros que a gente lê, infelizmente, é um livro totalmente politicamente correto. Mas o que São Juan Diego sofreu foi chibatada nas costas, foi arrastado os padres empurravam ele passava no meio da igreja, os padres empurravam ele, chamando ele de louco. Então São Juan Diego não foi um cara... Por quê? Aí São Juan Diego falou para Nossa Senhora, olha, eu tô sofrendo. E o que a Nossa Senhora faz? Então você fala o seguinte, é isso e pronto, acabou. E do nada ele aparece no manto de São Juan Diego. E aí ela leva pro bispo. Quando ele leva pro bispo, aí não tem como não acreditar na veracidade. O milagre das rosas, né? E o milagre das rosas também. Num tempo que não era comum. Que não tinha flores, não né? Tinha flores. Naquela época. Não tinha flores, isso mesmo. Então, mas é fantástico pensar isso, né? A aparição, ela não é um espetáculo de Hollywood, né? Não. Ela é um convite à conversão sempre. Sempre. E tanto que Nossa Senhora não queria ficar impressa no manto. No primeiro momento ela fala, vai falar pro bispo construir uma igreja aqui. Ela não fala, não se impregna no manto. A primeira coisa que ela faz é pedir pro bispo. Depois ela vê que o bispo não está convencido daquilo que ela vai e se manifesta naquele manto. Então não é uma apresentação de Hollywood verdadeiramente. E até tomando, né, Nossa Senhora de Fátima, puxando. Ninguém viu. Só as crianças, né, assim, tiveram esse contato e mesmo o milagre do sol. As pessoas, algumas, assim, viam, mas era uma coisa muito distante, era uma coisa que não era real para elas. Para elas era só um fenômeno, não era um milagre e muita coisa. E retomando aqui a questão do quando o Padre Quevedo fala um milagraço, cara, quem conhece o Padre Quevedo? O Padre Quevedo atestar algo... Cara, mais cético. Né? Mas ele é muito complexo, Inclusive, ele coloca até em dúvida a aparição de Fátima. Não a aparição em si, mas ele fala que você tem alguns aspectos que você meio que duvida, né? Ele fala, inclusive, que os
das crianças, que um dizia uma coisa, o outro dizia outra, enfim, que não tinha uma unidade no discurso. E quando ele fala de Guadalupe, ele não... Ele bate o cajado. Ele bate mesmo. o cajado. Só para a gente finalizar, o que o Henrique falou o porquê que a igreja autoriza, como a igreja autoriza, eu peguei a lista aqui que eu tenho, tem várias que são autorizadas diretamente pela igreja e tem as que são autorizadas pelo bispo local. Então tem essa diferenciação também, que são autorizadas pela igreja oficialmente, pode ser, a devoção é mundial, né? Qualquer pessoa inclusive pode. vai entrar no missal, Sim, uma memória litúrgica, uma festa litúrgica. A do bispo local, que é a questão do Medjugorje, o bispo local não permitiu, então pronto. A igreja, né? Veto. Já tem o veto. E as que estão sendo examinadas pela igreja, inclusive pelos bispos ou pelos padres, ali no primeiro momento, e a sem pronunciamento oficial, que é as que tem mais, né? Muita aqui, ó. Jacareí. Jacareí tá inclusive, Equador, Coreia, Austrália. Pronunciadas como oficiais, enfim, não tem pronunciamento, não necessariamente são falsas, mas também não podem ser consideradas verdadeiras, né? Mas a questão, até aqui a do movimento sacerdotal mariano, do Stefano Gobbi, né? Que diz que, puxa, escuta de alguma forma Nossa Senhora e tal, mas não se apresenta com um outro título, né? Então você abstrai dela a mensagem que estiver coerente com o magistério eclesiástico. Nós estamos falando mal de você que curte o padre Stefano Gobbi, do movimento sacerdotal. Pelo contrário. Se o bispo autoriza, né? O bispo do Mato Grosso, né? De Jarinu. Sim, autoriza, então. Os congressos são lá, né? Sim, em Jarinu. Acho que a gente pode pegar aqui para fechar, falar sobre as práticas de devoção, sobretudo no tratado. Dá tempo um pouquinho? Dá. A gente vai falar só mais uns 10 minutinhos aqui, né? Para também não passar muito da hora. Não, porque é interessante notar, assim, que a devoção do tratado, ela é bem... do São Luís, na verdade, né? São Luís, ela é bem divulgada, mas algumas pessoas a entendem como se fosse a única prática devocional a Nossa Senhora. E não necessariamente. Ela é uma das manifestações. E aí você tem um monte de gente que entra na moda e segue sem entender, ou sem nunca nem ter lido o tratado de verdade. E vai embora por questão, puxa, não, todo mundo faz, todo mundo segue e acabou, né? Acho que é essa a regra do modismo que a gente deve, a crítica ao modismo que a gente deve fazer. E quando eu vou falar sobre essas coisas, eu vou lembrar do que Nossa Senhora disse, que haverão modas dentro da igreja que irão destruí-la. E eu preciso falar isso porque eu sei do alcance que o podcast tem. Infelizmente, o Tratado da Verdadeira Devoção tem se tornado uma moda. E essa moda ela tem entrado dentro da igreja e ela tem destruído muitas pessoas. E não constituído um cristianismo verdadeiro. Entenda, não estou falando mal do tratado, estou falando mal de quem está seguindo o tratado. Eu não estou falando mal de você, eu não li, eu sou consagrado. Também o problema é seu para mim. Estou falando que é importante que você conheça primeiramente aquilo que você está sendo devoto. Porque não adianta nada você ser devoto de uma coisa ou de algo sem você conhecer aquele algo plenamente. Não adianta você dizer que ama Jesus e não conhecê-lo plenamente. Você não conhece plenamente, claro, mas não aprofundar nesse amor. Então, existe uma luta, sabe? Quem não é consagrado não ama Nossa Senhora e não existe isso. Todos nós aqui, nós temos, acredito eu, que nós temos consagrados e não consagrados. Todos os 4 aqui amam Nossa Senhora de igual modo àquela pessoa que é consagrada. Então a gente tem que parar de pensar que o Tratado da Verdadeira Devoção é uma Bíblia. Ele não é uma Bíblia. Ele é um complemento que ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor, se encontra com a verdade da pessoa. Agora, se eu não sou consagrado, o mundo vai acabar? Não. Continue amando Nossa Senhora da forma que você está. Quando as pessoas perguntam para mim, Emerson, eu quero ser consagrado. A primeira coisa que eu falo é, leia o tratado. Depois você me diz o que você acha. E tem gente que vai ler o tratado e não se consagra. Isso, e não tem essa obrigatoriedade. Sim, não tem. Te ajudou a crescer na devoção mariana? Ótimo.
Sim. Fantástico. Tanto que o tratado, no final, ele trata a consagração como anexo. Isso é A interessante. gente tem que lembrar disso. Interessantíssimo. É um anexo, gente. Então, ó, você leu o tratado? Gostou? Amém? Você ama mais Nossa Senhora? Essa era a intenção de São Luís. Era você fechar um tratado com Nossa Senhora de amá-la mais. Não de colocar uma cadeia no braço. O que a Renata Lima falou lá no Nevin, não ser consagrado de livro. Não ter uma devoção de livro, né? Não devotar um livro. Eu cito aqui o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Ele... Um abraço, padre Paulo Ricardo. Eu creio que vai chegar no senhor também um dia. E ele falou no acampamento Revolução Jesus, né, agora de janeiro de 2016, ele falava: não pense você que está aí com a cadeia, que porque você se consagrou, você vai para o céu direto, não. Você pode ir para o porque inferno se de cadeia não, e tudo. se não tiver virtude, vai para o inferno com cadeia e tudo. Então, não é a prática, né, exterior. E é interessante que o próprio São Luís diz isso. Né? O Marialis Cultis de Paulo VI, sobre a devoção mariana, tem um parágrafo fantástico. Ele desce a madeira em quem acha que a devoção é tudo aquilo que é exterior. Né? Devoção mariana não é isso, não. Não resuma a devoção mariana a essas práticas exteriores. Da cadeia, do terço, enrolado. Devoção mariana, sobretudo, imitar as virtudes de Nossa Senhora. E esse é o objetivo de São Luís, muito forte. Propagar a devoção não é necessariamente propagar, leia o livro e coloque também a sua cadeia. Propagar a devoção é imite a virtude da Virgem. E se você ama a verdadeira devoção, propague. Não tenha medo de propagar essa verdadeira devoção. Mas propague sem impor. Esse é um grande problema, porque o próprio São Luís, quando ele vai falar, ele diz que ele quer que essa devoção seja propagada, não ele, né? Ele diz que Deus quer que essa propaganda... É interessante notar que a verdadeira devoção, ela consiste mais em práticas interiores do que exteriores. Então, como conduta de vida e uma série de outras coisas. E o gesto exterior, ele é detalhe, né? Ele até chega a ser meio que opcional em muitas das falas do São Luís. Porque... hoje também nessa fase de ostentar tudo, todo mundo quer ostentar. É a imagem, né, cara? Mas na primeira moda do tratado, quando eu falo primeira moda aqui na região, aí já tem uns 10 anos, era meio que na época uma disputa para ver quem tinha a cadeia de Nossa Senhora maior. Então, tipo, eram umas correntes, tinha muita gente que usava corrente na cintura, né? A cadeinha, em vez de ser no pulso, na cintura. E eram umas correntes assim grandes, cara, enormes. Você escutava, tipo, uma... andando, corrente de portão, né? Não, mas era de portão mesmo. Era de portão, nossa, com pado e você, tipo assim, aquele chacoalho, né? Parecia um chacoalho chegando. Não, era o devoto. E eu quero deixar claro também que a gente não tá falando mal de você que usa uma corrente grossa. Não, negativo, cada um. A gente só tá falando da questão da moda. Da moda, né? O cara fez porque queria mostrar. E depois, tanto que aí se abandonou, né? Percebeu a inconsistência. Porque também tinha a época do rosário. Quando começaram a fabricar o rosário, aí o pessoal usava o rosário pendurado no seu corpo, como se fosse a faixa da Miss, sabe? Faixa de Miss Beleza? Sim, assim, de lado, assim, de lado. E usava aquilo e a faixa da Miss. Eu demorei pra pensar. a faixa Nossa da Senhora, né? Transversal. Pra Miss Mariano. Miss Mariano. Eu sou mais Mariano que todo mundo. Só a questão mesmo de se mostrar e, puxa, não é essa a verdadeira devoção, né? A verdadeira devoção é um propósito de vida, de conversão, de querer mudar a cada dia. E não só o aspecto exterior de usar um rosário pendurado no seu. E o exemplo que São Luís usa é o de Rebeca, né? Rebeca e Jó, certo? Jó. Rebeca era mãe de Jó. Jacó, desculpa. Jacó. O exemplo que ele usa é esse. Por quê? Jacó estava tão íntimo de sua mãe que a prática exterior não valia muito para ele. A prática de demonstrar para sua mãe não valia muito para Jacó. O que valia para ele era a presença, era estar com a mãe. Então ele confiava tanto na mãe que o que ele fazia por fora era em obediência a ela. Tanto que ele prepara o prato em obediência à mãe. É isso que São Luís fala. É exatamente isso. O tratado da verdadeira devoção é você obedecer à mãe. Só isso. Para finalizar, não sei se você quer falar mais, mas eu lembro de Santo Agostinho. A fé, ela não está no corpo que se inclina, mas na alma do que crê. A gente não pode esquecer disso.
A fé não está no corpo que se inclina, mas na alma do que crê. Fantástico. Muito bem. Muito bom. Muito bom, muito bom. Considerações? Finais. E aí, César? O Henrique. Manda o marido está morto aí, mano, pelo menos. Não, já mandei, Só para o tá? pessoal entender tudo isso que a gente falou, né? Resumir em 2 palavras. Acho que a gente pode, eu pelo menos, né, resumiria hoje. Deixa uma mensagem, Henrique. O cristocentrismo da devoção mariana. Maria como aquela que aponta a Cristo. Se for retirado Cristo, ela é mariolatria. E há o risco de se cometer isso, né? De resumir a devoção em Maria. Não, a devoção transcende, ela vai além de Maria. E a gente precisa resgatar isso, né? E também queria resgatar aqui, deixar frisado a gente deixar esse revanchismo, né? Colocar Maria como bandeira de divisão dos cristãos. E acho isso tão feio, tão... Desculpa, mas assim, tão ridículo e minúsculo no cristianismo. Não é isso. Maria não é o símbolo da divisão e do revanchismo. Olha, os devotos, os filhos de Maria vencerão os filhos das trevas e a gente vai ser e vai para o céu e os outros não. Não, acho que não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. Como já também citado, muitos dos protestantes tradicionais, resgatados até Lutero, elogiavam a Virgem do modo muito parecido com como a compreendemos hoje, né? Ele não teve contato com os 2 últimos dogmas, mas ele defendia os dogmas marianos até então. Então esse revanchismo acho que não leva a gente a nada. Bom, eu só queria reforçar essa ideia aí de evitar o confronto, né? Maria não é munição para, né, atirar naqueles que partilham de outras confissões cristãs, né? E a gente vive muito essa onda das devoções de internet também, né? Acho que vocês também acabam concordando com isso. Então, nessas devoções da internet a gente usa o hashtag Somos Todos da Imaculada, eu sou da Imaculada, o Acaso Não Sabeis. E é bom que a gente propague a devoção também nas nossas redes sociais, mas deixando de lado qualquer tipo de confronto, né? Então, vejo muito aí, às vezes, né, pelo menos no Twitter está mais presente essa confusão, o pessoal chamando, eu já vejo logo que é filho de Lutero, como se Lutero odiasse Maria, né? É uma coisa que não tem nada a ver, a gente escutou aqui bastante aqui no podcast. Então, qual é o exemplo de Maria? O seu silêncio, suas virtudes, sempre seguindo Cristo, também na cruz, ressuscitado, e esse Cristo que subiu aos céus, e é para onde ela vai após a sua dormição. Então, que a gente siga esse exemplo, a gente seja fiel ao Cristo, na cruz, na ressurreição e caminhando rumo ao céu. E para finalizar, não sei se o César vai falar? Eu queria falar só que... Opa, eu glória. César ia falar porque eu sozinho, né? Não, eu queria só falar do que esses excessos aqui que porventura aconteçam não invalidam, né, a consagração, né? Não, isso por muito, favor, né? muito importante citar, né? Todo mundo critica muito, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas cada um com seu erro. Isso não invalida de modo algum a consagração. O Emerson escreveu um negócio fantástico esses dias aí, que falava que você que se consagra não se sinta mais santo. E você que não se consagrou, não se sinta mais santo porque você não se consagrou. Né? Então, te deixe essas mesquinharias de lado. E o que eu queria dizer também, e é muito importante, é que quando Maria ela sobe aos céus, ela é assunta aos céus, ela encontra face a face Deus, encontra aquele que ela tanto amou, aquele que ela tanto serviu. E lá no céu ela encontra Deus face a face, e a gente lembra daquela passagem de Hebreus, em que fé é acreditar naquilo que não se vê. E quando ela encontra, não que ela perde a fé, mas ela começa a se relacionar com aquele que ela acreditou. E lá do céu, Maria, sem essa fé, podemos dizer assim, fé entre aspas, ela quer enviar essa fé para os seus filhos. Então eu acredito que o que a gente tem que pedir hoje é essa fé de Maria, acreditar como Maria acreditou. E parar dessa mesquinharia e desejo de não ser santo e acreditar como Maria acreditou e dar o seu sim com vontade e de verdade. É isso aí. Amém? Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Então, a verdade é somente uma. Maria não está morta. Se inscreva no canal.
compartilhe o áudio, faça com que o podcast chegue mais longe. Não se esqueça de escutar a parte 1 e compartilhe as duas partes. Curta a nossa página mesmo. no Facebook. No Facebook, isso, podcast curte lá. Café Mais Se Catequese. inscreva no nosso canal. E em inscreve. breve, podcast live. Ao vivo. É isso aí. Isso. Abraço. Deixe seu comentário aí também. Oh, Obrigado. Deixe seu comentário.